pessoal, aqui é da editora Companhia Farmacêutica e hoje eu estou aqui com o professor André Nessi, que ele vai falar sobre massagem e massagem epicrânea especificamente. Olá a todos vocês que estão prestigiando, eu sou o professor André Nessi e sinto muito honrado de estar aqui conversando, passando informações que são importantes para a formação profissional de vocês, adquirindo cada vez mais conhecimento para alavancar o seu resultado como profissionais. Então eu venho falar hoje aqui sobre massagem, especificamente massagem epicrânea, que é uma técnica que nós desenvolvemos para trabalhar com toda a área da cabeça, toda a área do couro cabeludo e principalmente para promover o relaxamento das estruturas musculares, aumentar e ativar a nutrição dos tecidos e melhorar as condições de saúde do couro cabeludo e em geral do próprio cabelo. Então é uma ideia e uma proposta que nós queremos trazer de forma prática, dinâmica e com demonstrações para vocês que estão prestigiando. Bem, agora nós vamos fazer uma demonstração de um procedimento da massagem epicrânea. O que é mais interessante é que tudo o que nós vamos estar falando aqui está numa obra que está para ser lançada, que é os Recursos Terapêuticos em Tricologia. Um capítulo maravilhoso onde falamos sobre massagem epicrânea. O que nós temos que considerar para um bom procedimento? Primeiro, o ambiente preparado, higienizado conforme as orientações internacionais. E para que esteja um bom conforto do cliente, nós precisamos preparar e higienizar a maca de procedimento. Veja que nós forramos aqui a maca no tecido, depois colocamos aqui um lençol e uma toalha para o conforto do cliente. Em seguida, nós colocamos o quê? Apoio ou coxim para a região cervical e depois temos também aqui, se vocês vão visualizar, o coxim para a área dos joelhos, para conforto das pernas. Como ela não há necessidade da exposição corporal, nós deixamos como está, com a roupa, cobrimos, então não precisa cobrir o coxim. Quando é direto contato com a pele, aí sim nós forramos o coxim, porque existe todas essas informações. Como eu vou trabalhar perto do rosto da cliente, lembrando a vocês, sempre utilizamos máscara. Então só coloquei aqui exatamente para vocês visualizar, para nós colocarmos antes do atendimento a nossa cliente, ok? As máscaras, o que deve ser muito importante? De tecido, não considero muito importante para esse procedimento. Sempre máscaras claras, né? E, se possível, com duplo tipo de tecido, ok? Antes de atender cliente, já utilizamos. Apenas como é um momento didático, nós estamos orientando todas essas informações. A higienização das mãos. É muito importante o lavar, higienizar, álcool gel, antes de iniciar o procedimento, como nós já realizamos, ok? Aliança, anel, relógio, pulseira, tudo é retirado antes de iniciar o procedimento. A partir desse momento, o que nós precisamos? Aqui, lembrando a vocês, como é um momento de registro em vídeo, nós temos a luz. E esta luz não é interessante no dia a dia. O ideal é que tenha o máximo possível de cuidado para evitar excesso de luminosidade sobre os olhos da cliente. Se eu vou trabalhar toda essa região para cá, eu posso manter ou um tapa-olhos com sementes aromáticas ou uma toalhinha para manter a cliente totalmente relaxada. Neste momento, vamos deixar ela como está, para que possa também interagir e falar sobre todos os procedimentos. Uma vez posicionada a cliente, recebida e sabemos que o que nós vamos realizar, sabendo que é um ambiente seguro, protegido e até com som. Veja que nós deixamos um som ao fundo para que seja bem agradável, para que a cliente não só perceba todo o trabalho tátil que vai ser realizado, mas também tenha os seus órgãos sensoriais estimulados. Neste momento, além de ser o tátil, nós temos aí também o auditivo, através da música e agradável para o cliente. Como sendo um estímulo auditivo e tátil mais importante, nós pedimos para que ela mantenha os olhos fechados do começo ao fim, para que ela possa perceber todo o trabalho que vai ser realizado. A partir desse instante, nós vamos fazendo com pequenas pausas, para que vocês possam rever com bastante calma todo o procedimento. Nesse instante, nós realizamos o aquecimento das mãos, nunca em cima da cliente e nem próximo do campo auricular dela,
mais próximo de você, mas uma distância de 20, 30 centímetros. Aquecimento forte do atrito entre as mãos para que mantenha um calor. Esse calor produz um campo eletromagnético energético importante para o nosso trabalho. A partir desse momento, você apoia sobre a fronte. Veja que os meus dedos ficam sobre os olhos. Relaxe então a minha mão, mantendo toda ela sobre a fronte com apoio e suavemente os dedos sobre os olhos. Assim vai manter por alguns segundos o que ocorra o que nós chamamos de troca térmica. Importante para o profissional, que vai perceber a temperatura de toda a cabeça em suas mãos, e também para a cliente, que vai aos poucos relaxando e tendo essa troca térmica, percebendo a temperatura da mão do profissional. Como é importante salientar dentro de um trabalho de tricologia, que nós já estamos falando de recursos terapêuticos, mas especificamente manuais. E aqui o nosso objetivo é estimular as trocas necessárias, eliminando aquilo que não é mais bom, estar presente nas estruturas vivas e trazer o que são nutrientes e importantes substâncias para essas áreas que nós vamos trabalhar. Principalmente trazer nutrientes para repor e fortalecer aquilo que nós queremos, que são os cuidados com os fios de cabelo. A partir desse instante, nós vamos relaxar as nossas mãos. A mão esquerda se posiciona sobre a região mentoniana. Veja que ao posicionar, não toco no lábio, deixo aqui distante, bem na região mentoniana. Os últimos dedos não tocam aqui na traqueia, mantenha livre, é só o apoio, ó, esse apoio confortável. O posicionamento da mão tem que ser sempre acompanhando a estrutura anatômica. Alguns vão ter a região mentoniana mais ponteada, como dela, outros mais planos e largos. O importante é você sempre ter esse acompanhamento anatômico. A mão que está livre, você vai se posicionar e manter com os dedos afastados sobre toda a região da coroa, ou a região alta do couro cabeludo. A partir desse momento, nós vamos realizar um movimento sentido horário com os dígitos dos dedos, este movimento. Lembrando a vocês que cada vez que eu faço 1, 2, 3, é uma repetição. Nós sempre indicamos fazer de 7 a 12, dependendo do tempo que você tem para trabalhar. Aqui vamos realizar 1, 2, 3. É uma repetição. Então seria 1, 2, 3, 4. À medida que eu vou executando o movimento, eu percebo que ocorre o quê? Um pouco mais de pressão, um pouco mais de atrito. 7. Posso ir até 12. Mas vamos fazer 7 como um número de repetições didática. A partir desse momento, eu vejo que eu vou retirando essa mão, mas antes de perder o contato total, já substituo pela outra e a mão que acabou de trabalhar se posiciona na região mentoniana. E aqui então, posicionando os dedos, faço um movimento ao contrário. A primeira foi sentido horário e esta sentido anti-horário. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O que é importante nesse movimento que estou realizando é que os dedos ficam afastados, por isso que chama movimento em coroa. Os dedos ficam numa mesma distância, não fica todos os dedos juntos ou o polegar afastado. Não, todos os dedos ficam afastados e só os dígitos, essa parte gordinha do dígito, é que massageia, tornando-se o campo de ação bem agradável e amplo com a massagem. Ao retornar, veja que eu deslizo sobre a fronte e vou posicionando minha mão exatamente sobre a região temporal. Região temporal é essa região onde inicia os fios de cabelo e acima do campo auditivo. Então, esse é o campo. Depois de realizar os movimentos na região alta da cabeça, nós deslizamos as nossas mãos e paramos na região temporal. Na região temporal, com o dígito dos dedos, nós realizamos um movimento circular. Apoio o polegar e todos os dedos trabalham de forma circular. Aqui existe um músculo bastante volumoso e que protege toda a inervação que sai da cauda craniana. E não só esses nervos, como as artérias e veias que nutrem toda essa região.
Então nós criamos um estímulo constante circular. O número de repetições, estamos falando no início, pode ser cada vez que eu realizo um movimento circular, 3 vezes é uma repetição. E podemos fazer de 7 a 12, ok? Nesse momento, seguindo a direção das fibras, as fibras estão no sentido, o que chamamos de verticalizado, sentido dos pés ao ápice da cabeça. É esse o desenho do músculo temporal. Então eu vou deslizando no sentido da fibra, como se eu estivesse penteando literalmente um músculo abaixo daqui da região do couro cabeludo. Depois de trabalhar de forma bastante constante com a pressão agradável, isso vai promover já de imediato até uma sensação de relaxamento para a cliente. E o que é mais interessante, vai aumentar o fluxo sanguíneo da região que dá uma sensação de relaxamento. Depois nós vamos pegar pequenos volumes literalmente em nossas mãos, lembrando vocês que eu estou trabalhando com uma pessoa com volume capilar. Agora, pessoas que não têm, ou está totalmente raspado, ou não tem fio de cabelo, é importante estimular mesmo assim toda a estrutura, porque nós temos músculos, artérias e veias aqui embaixo. E mesmo que não tenha ainda os fios para poder segurar como vou fazer aqui, eu posso fechar as mãos e vibrar. Mas nesse caso eu tenho os fios. Então eu pego um volume, olha, e deixo espalhado, solto, e faço a tração com vibração. Ó. Traciono e faço vibração. Isso tem que ser de forma agradável. Então, a pegada, literalmente nos fios, pegando volumes, crio uma discreta tração e faço um movimento em vibração. A vibração é quando eu contraio as fibras dos meus músculos do antebraço, dos flexores e tensores, e faço um movimento por toda a região. Lembrando a vocês que nós temos a região lateral da cabeça, mas nós temos também a região superior da cabeça, e nós temos também a região posterior da cabeça. Trabalhamos toda a área do couro cabeludo, trabalhando com vibração e discreta tração. Lembrando a vocês que uma vez que eu fiz a rotação para a esquerda, eu tenho aqui a exposição do lado direito. Agora, deixo a orelha livre, como se fosse um apoio travesseiro, e trabalho o outro lado que não foi trabalhado, massageado. Faço o mesmo procedimento. Trabalhando bem a região posterior, a região baixa posterior, a região superior posterior. Depois, suavemente, ajeito a cabeça, sempre criando conforto cervical. E agora posiciono as minhas mãos em prece e discretamente deslizo e apoio com meus polegares sobre a fronte. Lembrando vocês que a região da fronte tem um músculo frontal, músculo responsável para fazer muitas vezes a marca de expressão. Minha cliente que é jovem, ainda tem bem a trabalhar toda essa estrutura. Então, nós vamos fazer aqui um movimento alternado, longitudinal, de afastamento entre os fios da sobrancelha e os primeiros fios de cabelo. Veja que a pressão está nos polegares. Toda a mão toca, mas é os polegares que estão trabalhando nessa ação sobre o músculo frontal. Ao afastar e aproximar, crio então um número de repetições. Cada afastar e aproximar uma repetição, realizamos assim entre 7 e 12 repetições. Depois de ter realizado o deslizamento sobre a estrutura frontal, eu vou apoiar os polegares sobre a sobrancelha. Todos os demais dedos tentam segurar essa estrutura. Lembrando vocês que aqui existe um canal importante linfático, então nós realizamos uma pressão e deslizamos. E quando chegar aqui na região frente à linha da orelha, veja que aqui é a famosa linha da costeleta, eu realizo um movimento circular. Aqui tem um linfonodo, que é muito importante, que é responsável por captação de todos os líquidos soltos, extras, que estão na região da fronte e da face e da região ocular. Então, eu faço um deslizamento. Veja que para não perder contato, vem uma mão primeiro, depois vem a outra, deslizamos as duas juntas.
e sempre um movimento circular. Veja que o movimento é circular, mas com direcionamento para baixo, sentido a região da mandíbula. Então a pressão é para baixo. Retorna uma mão, retorna a outra. E veja que desde o início o que é importante é não perder o contato nenhum com o cliente. Ou toco com uma mão, ou toco com a outra, ou toco com as duas, toco nos fios de cabelo, toco na face, sempre mantendo o chamado contato direto contínuo. Suavemente faço uma rotação, apoio a minha mão, giro, mantenho ela descansando totalmente sobre a minha mão, e aí mantendo, como eu fiz o deslizamento e fazia o giro frente à linha da orelha, o que chamamos aqui com coletão linfonodo, e aqui temos outro. Um chama parotídeo e outro mastoide. Então o que eu vou fazer? Um movimento circular contornando toda a base auricular. Quando chega aqui onde tem os primeiros fios, eu tenho um pouquinho mais de pressão. Deslizo, ó, suave, profundo, suave, profundo. Algumas pessoas que assistem falam, mas ela não põe touca? Não, porque a ideia é trabalhar todo o cabelo cabeludo, todos os fios ficam soltos, tá? Suave, e lembrando a vocês, posso estar ajeitando sem problema nenhum, lembrando a vocês que sempre deixando os dedos afastados, como um pente, isso é agradável para cliente, e aí trabalho, contorno, aqui mais forte, contorno, aqui mais forte. E todo o procedimento realizado de um lado, repito o mesmo procedimento do outro. Após terminar todo esse estímulo da região auricular, nós vamos trabalhar uma região que tem muita tensão. E a tensão provocada pelo dia a dia na região da articulação temporomandibular reflete também no que nós chamamos no enfraquecimento da região temporal e, consequentemente, menor nutrição e vitalidade para os fios de cabelo. Então, por isso que é importante o trabalho epicrânico de toda a região. Massagear toda a estrutura da epicrânia. Lembrando a vocês, por que chama epicrânia? Porque nós massageamos não somente o couro cabeludo, mas toda a estrutura muscular que está envolvendo o couro cabeludo. Mais do que o couro cabeludo, por toda a região do crânio. E o crânio, lembrando vocês, na superfície externa é onde vêm as veias, as artérias, os nervos. Então nós temos que criar o quê? Uma harmonia com o trabalho manual. Bem, aqui na articulação temporomandibular, nós apoiamos os nossos dígitos dos dedos. Lembrando vocês, está os 3 dedos sobre a região. O dedo mínimo normalmente não tem uma participação direta, nem o polegar. E é realizado sobre essa estrutura um movimento amplo circular de forma homogênea e simultânea de ambas as mãos. Lembrando vocês que eu estou pegando não só o músculo masseter, o bucinador, e trabalhando toda a região da articulação. Não há necessidade de pedir ao cliente que movimente a articulação, que abra ou feche a boca, mas o importante é sempre lembrar do princípio da chamada dos 3 movimentos para uma repetição. Então, 1, 2, 3. E o segredo? Sempre no início, leve, para que você conheça a estrutura anatômica que está trabalhando. Conforme você aumenta o número de repetições, você aumenta um pouco mais a pressão, que é com o objetivo de atuar sobre as estruturas mais profundas, como as estruturas musculares a quais estão trabalhando. E depois vou encerrando com o número de repetições e com menor pressão sobre a região. Depois, colocando os meus dedos sobre a região do lábio superior e os demais dedos embaixo, ó, formo uma pequena pressão e deslizo até a região frente à linha da orelha. Retorno uma mão, retorno a outra, deslizo. Pressão, deslizo. Pressão, deslizo. Mantendo sempre o princípio que foi realizado no início de tocar e não perder mais o contato, mantemos aqui, ó. Retorno uma mão, retorno a outra, pressiono e deslizo. Lembrando vocês que às vezes preocupamos tanto com os nossos cabelos, mas esquecemos que o cabelo
pertence a um contexto da face. E essa harmonização facial é muito importante. O que acontece com o avançar da idade? Ocorre uma desidratação da reestrutura dos lábios. Então você cria uma pressão, aumenta o fluxo sanguíneo e ao mesmo tempo cria uma nutrição da região que é muito importante. Agora, a região submandibular é uma região rica de não só das glândulas salivares, como também de linfonodos sub- e supramandibulares. Toco na região mandibular, na região mentoniana, deslizo até o contorno mandibular e pressiono suavemente no final. Isso cria uma sensação agradável de salivação, o que cria proteção de todas as vias aéreas superiores, além de criar um estímulo para o sistema linfático que protege toda a região da cabeça. Agora, eu vou colocar todos os meus dedos atrás do pavilhão auditivo. E eu vou deslizar com o polegar, veja que todos os dedos tocam, mas o polegar desliza somente sobre a hélice, trabalhando nessa região inferior, sentindo os pés. O pavilhão auditivo tem uma íntima relação com todo o sistema nervoso central, além de representar o corpo humano como se fosse, dentro da filosofia oriental, um feto, onde aqui é a cabeça e toda essa região, a parte das pernas e coluna vertebral. E eu deslizo suavemente para sentir os pés. Depois, para fora. Veja que o objetivo é tocar literalmente a cartilagem, levando até a curva externa da hélice. E depois, na região superior, aqui no tubérculo, com os polegares, simultaneamente direita e esquerda, trabalho deslizando da parte cartilaginosa até o final da parte do tubérculo da orelha. Depois, criando o isolamento acústico, veja que somente as bordas laterais e mediais da mão que tocam. O centro cria um isolamento para a pessoa. Realiza um movimento circular, bem agradável. Depois realizo pequeno movimento de vibração, contraindo ambos os braços e realizando repetidas vezes o número de circunduções. Crio aqui um reposicionamento da cabeça, deixando a cabeça totalmente apoiada na minha mão e faço uma pequena expansão da região articular, fazendo assim um alongamento lateral. Veja que ela está com a cabeça apoiada na minha mão e a mão que está livre posiciona sobre o ombro. E aí eu faço o quê? Simplesmente essa trabalha, levando o mais distante possível e essa o ombro para baixo, favorecendo um alongamento da estrutura cervical lateral. Isto aumenta a abertura das facetas cervicais, diminuindo as compressões de nervos e artérias da região, deixando livre para aumentar o quê? O fluxo sanguíneo, melhorando a nutrição que nós queremos. Sempre de 6 a 10 segundos. Retorna bem suave. Retiro uma mão e depois suavemente conduzo toda a cabeça para o centro. Mesmo procedimento. Elevo, apoio a cabeça na minha mão, deixando a outra livre. Afasto o máximo que posso, apoio sobre o outro ombro e faço o alongamento. Mantém de 6 a 10 segundos. O importante, veja que o nariz fica verticalizado e não tem rotação da cabeça. É uma lateralização cervical. Retorna suave, volta ao centro. Reposiciona. Uma mão fechada, outra mão aberta. Posiciona sobre a região temporal. A mão que está aberta, ela esparrama os dedos e abre a mão.
A mão que está aberta, ela fecha e une os dedos. E eu assim vou alternando uma mão com a outra. Uma abre, outra fecha. Vocês vão ver que normalmente dentro de uma sequência que nós temos na proposta da massagem epicrânea, sempre perguntamos ao cliente se está agradável, para saber se a pressão está boa, se o ambiente está agradável, o som está agradável. Sim. Normalmente a gente faz sempre essa pergunta no início para não interferir no relaxamento e na proposta da cliente. Depois disso, nós vamos posicionar uma das mãos em V, polegar indicador, lá na base do crânio. Veja que exatamente nessa região é onde fica o último ossinho na região posterior, que chama occipital, a base da nuca. E esta mão, em posição em V, ela encaixa literalmente nesta região, travando a cabeça. E a outra mão, com os dedos na região mentoniana sem tocar na traqueia, posiciono e mantenho uma pressão contínua no sentido de afastamento. Isto amplia os espaços interdiscais, criando um relaxamento bastante agradável. Como é que eu faço com segurança? Mantenho o meu braço sobre a marca, o polegar e o indicador na base da nuca, apoiando e controlando toda a cabeça, e a outra mão na região da base mandibular. Eu inspiro. Na minha expiração, eu traciono. Ó. E mantenho por 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu inspiro. Na minha expiração, solto em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repetindo o mesmo procedimento, eu inspiro, traciono em 7, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mantenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspiro e deixo tirar toda a pressão das minhas mãos em 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Perfeito. Volto à posição da cabeça. Opa. E agora eu vou fazer um movimento costureiro. O movimento costureiro é exatamente para fortalecer esses primeiros fiozinhos que saem. Eu começo aqui na região da fronte e vou costurando. Esse é um movimento, os polegares unidos, costurando toda a base do desenho, do formato do couro cabeludo da pessoa. Algumas pessoas têm a fronte mais avançada, outras têm a fronte mais recuada, com os fios mais aqui na frente, outros mais aqui atrás, ou bem atrás, ou totalmente em calvície. O importante é que você crie o desenho do costureiro por toda a região da fronte. E não só na fronte. O movimento costureiro ele se afasta e continua com os dedos, indicador e dedo médio, costurando toda a região posterior. Posso estar fazendo o mesmo trabalho durante o lavatório, trabalhando com o uso de óleo essencial, o uso de óleo natural, aplicando de acordo com a minha proposta terapêutica. Então isso favorece a melhor aplicação do produto, tem o melhor resultado terapêutico. Sempre com os polegares, depois os dedos indicador e dedo médio. E agora eu vou fazer o chamado linha de massageamento. Eu faço a lateralização da cabeça, então eu vou imaginar, vejamos que aqui acabou a cabeça dela. Então eu faço aqui a primeira linha, segunda linha, terceira linha. Apoio os dedos, veja que todos os dedos ficam juntos, porém eu vou massagear em linha. Primeira linha, veja que eu começo aqui na região temporal e vou indo para a região occipital. E vou formando as linhas, estou na segunda linha. E depois, terceira linha. Primeira linha.
segunda linha, terceira linha. Se eu vou usar algum produto, isso fica fácil para realizar a penetração e a distribuição por toda a região do couro cabeludo, que é proposta dentro de uma visão da tricologia. E o importante é que todos os dedos trabalhem de forma alternada. A mesma pressão que tem o dedo indicador é o mesmo que tem o dedo médio, o dedo anelar e o dedo mínimo. Mesmo procedimento feito na região lateral, é feito na região temporal do outro lado, repito. E aqui em cima, mesma coisa, só que agora aqui eu trabalho com 3 linhas. Linha mais anterior, mais central, mais posterior, com todos os dedos. Mais anterior, mais medial, mais posterior. Então, anterior, mais medial, mais posterior. Mais uma vez, anterior, mais medial, mais posterior. Por fim, realizo um movimento em coroa, apoio todos os meus dedos, realizo um massageamento para um lado, com vibração. Mesmo procedimento para a outra mão, massageamento circular para o outro lado, vibração em coroa. Apoio as minhas mãos em prece, mantenho por alguns segundos. E posição em prece, deslizo sobre a fronte, sobre o centro da face. 3 vezes, bem suave. E aí você deve realizar a pergunta: professor André Nessi, tem mais movimentos? Tem mais proposta para um protocolo? Sim, mas como eu falei no início, fica a nossa dica de buscar através da leitura e da literatura científica recursos terapêuticos na tricologia. A todos vocês, o meu forte abraço massoterápico e muito obrigado pelo prestígio, pela atenção e pela sua participação.